Bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Palavra e Família. Eu sou a Carol. Sou o Davi. E estamos novamente com o Juju. E hoje vamos falar sobre um assunto: videogame, esporte, esse mundo que sinceramente eu não conheço nada. Na minha época de criar filhos não tinha, mas eu vejo a luta que eu tenho alguns netos que gostam muito do videogame. E os pais, quanto tempo que é bom, quanto tempo que não é, o que que eu faço? E surgem muitas dúvidas, muitas perguntas quanto a isso. E às vezes, por não entendermos muito, nós temos outras prioridades, a gente pensa de uma forma diferente. Pode ser que perdemos oportunidades para ministrar, para aproveitar tempo juntos de uma maneira diferente que, por não conhecermos, talvez não saibamos o que fazer. Então, hoje nós temos o Juju aqui para nos ajudar, nós que somos velhos e é de outra época, mas ajudar vocês pais que estão lidando com isso na vida dos seus filhos. E assim como vimos no último programa, que nos empolgou tanto, talvez ainda mais esse programa, tratamos de Family Fit, como a família pode discipular os filhos e desenvolver uma condição física adequada. Você até comentou sobre Ucrânia, você queria dar uma... Na Ucrânia, as famílias que estão nos abrigos, as pessoas que estão abrigadas têm usado muito o Family Fit para poder se manter em forma, porque são meses que alguns estão escondidos por conta da guerra. Então... Mas isso foi do programa anterior, você não pode perder Family Fit. Mas hoje, fale um pouco sobre esse mundo virtual, como tem engolido nossos filhos, nossos netos. Tantos de vocês têm pedido um programa voltado para isso e como um novo ministério que está atendendo essa necessidade pode ajudar demais a sua família e os seus filhos. Bom, uma coisa, tanto com Family Fit, como com o que a gente vai falar hoje de esportes, videogames, né, os jogos eletrônicos, a adversidade, ela sempre gera oportunidade. E a gente tem que estar sempre muito atento a isso. Eu, como a gente falou no programa passado, não deixe de assistir, eu cresci aqui. A gente cresceu aqui num lugar onde não tinha videogame, a gente subia em árvore, a gente jogava bola o dia inteiro, E Lego. Muito Lego, brincava muito de Lego com o Davizinho. Então a gente não tinha essa prática do videogame. Eu sou péssimo nisso, nunca joguei, nunca gostei de jogar. Até que 2020, com a pandemia, a gente teve então essa adversidade e a gente viu a oportunidade onde os meninos que participavam do nosso projeto, a gente conseguia reconectar com eles através dos jogos. Então a gente buscou um jogo, o Free Fire, que é o mais popular no Brasil, né? O mais fácil que qualquer criança pode baixar no celular e a gente tentou, através disso, estar conectado com eles, porque no jogo, além deles estarem jogando, eles têm o que a gente chama call do jogo, né? Eles estão com fone ali, eles estão se conversando. E isso tem a adversidade, gera muitos problemas, porque tem a gente fala que é um meio muito tóxico, tem muito palavrão, tem muita porcaria, então... Fique atento com o que os seus filhos estão ouvindo, o que eles estão escutando na hora do jogo, como têm sido as reações deles. Mas em todo lugar que a gente tem um problema, nós podemos trazer uma solução, né? E foi isso que Cristo veio fazer, né? Quando ele vem trazer a salvação. E eu acho que é o papel de cada cristão, aonde está, ele poder ser luz, ele poder transformar ali aquele ambiente. E é isso que a gente tem tentado fazer com o Babalu e-Cup. Ok, você usou uma palavra que é difícil, inclusive é uma palavra africana, né? Isso. Mas você precisa saber que tem gente, entre eles, o Dirceu Júnior, o Juju, desenvolvendo ministérios de evangelismo e discipulado com princípios bíblicos para chegar junto a seu filho, essas crianças que podem se perder ou se achar nesse mundo. Fale sobre o que está acontecendo. Tem sido fantástico. 2020 a gente... como eu falei, eu sou totalmente da área do esporte, nunca tinha visto e nunca imaginei. Se alguém falasse para mim que era possível evangelizar pelos jogos, eu ia falar, não, isso daí é mentira. Mas eu pude vivenciar.
e fazer parte desse processo e conhecer mais desse mundo dos jogos. Em 2020 a gente teve 64 decisões para Cristo através dos jogos. E um momento onde a gente tinha então um campeonato, uma competição, só que para o garoto participar dessa competição ele precisava fazer um devocional. E isso ele fazia junto com o time dele, ele conhecia da palavra de Deus. E se ele respondesse qualquer coisa errado ou nada a ver, ele já não podia participar. Então ele tinha que aprender mais sobre a palavra de Deus. E isso ia gerando nele algumas perguntas, algumas expectativas, e esses meninos puderam descobrir, meninos e meninas, descobrir da palavra de Deus em algo que eles gostam tanto, que é os jogos, são os jogos eletrônicos. E a gente tem visto isso acontecer em muitos lugares, porque a gente tem acesso a outras pessoas. Então, como eu falei, a gente começou com os meninos, no meu caso ali em Nova Odessa, eu tinha essa visão micro ali, né? Nova Odessa e tal. Só que os meninos começaram a falar, não, mas eu tenho um primo que é lá do Rio de Janeiro, eu tenho um amigo... E o time de esportes começou a crescer com gente de vários lugares. Então, não se restringir apenas àquele local, mas a internet ela vem ajudar exatamente para isso. Como esse vídeo, né? Ele pode chegar em vários lugares, né? Agora, sim, pode falar. Você falou de alguns YouTubes, né? Alguns programas de YouTube que você ajuda também os filhos, né? Vocês vão orientando. Conta um pouquinho sobre isso daí. A gente vê, quando a gente olha para o cenário hoje dos jogos, a gente vê essa problemática, né? De jogadores que não têm nada na cabeça, só querem fazer bagunça, e os YouTubers aí, eles querem só sucesso, querem inscritos, então eles falam qualquer coisa. É sempre um cuidado que nós como pais temos que ter do que nossos filhos estão assistindo, e a gente começou a ver então a necessidade de influenciar esses meninos, essas crianças, adolescentes, com a palavra de Deus, com algo que seja válido, né? Então a gente começou um programa chamado Na Mira. Ok, vamos na mira, porque a maioria desses jogos é de tiro. Então, esse é o título que os pais assistem, os filhos assistem. Os pais e os filhos. A gente sempre chama os filhos, mas os pais muitas vezes eles ficam interessados, né, por aquilo, pelo tema. Então, logo no primeiro vídeo a gente já colocou: minha mãe não deixa eu jogar Free Fire. E o que eu faço? Que é o jogo mais jogado, né? Isso no YouTube. No YouTube. Na mira, vamos colocar na descrição. E aí os filhos vinham ali pensando assim, poxa, eles vão dar algumas dicas do que eu posso fazer para jogar escondido, né? Para minha mãe não saber que horas que eu devo jogar. E a nossa dica sempre baseado na palavra: obedeça os seus pais, honra teu pai e tua mãe. E então a nossa dica para eles era: se os seus pais estão te proibindo de jogar, você precisa realmente obedecer e parar. Por mais que a gente queria eles na competição, a gente queria eles ali, mas eles precisavam primeiramente obedecer os pais. Só que a gente também pensava, poxa, se os seus pais estão te proibindo de jogar, você precisa refletir. Talvez você está passando muito tempo no videogame, no jogo. Você precisa parar e pensar. Você precisa conversar com seus pais. Falar para eles: ó, pai, eu estou participando de um jogo, de um campeonato com os meus amigos. Eu quero jogar no domingo, tal horário. O que a gente pode fazer? E isso gerava diálogo entre pais e filhos, o que é muito importante. Porque muitas vezes o filho se fecha, fala: meus pais não deixam eu fazer nada. Os pais também falam: não, você está proibido de jogar. É mais fácil proibir do que tentar entender, né? Então, a gente tentava ajudar nessa conciliação entre pais e filhos, para o filho também entender que ele tem responsabilidades, né? Ele precisa fazer algumas coisas além do videogame, né? Agora, tem outra área que é bem difícil. O livro de Provérbios trata disso. As duas principais advertências que o pai em Provérbios dá para seu filho é contra sexo fácil e dinheiro fácil. E assim como no mundo de esporte, essa tentação também no mundo virtual dos games, porque existem os profissionais do esporte que ganham muito dinheiro. Como vocês lidam com esse vislumbre de ficar rico com pouco trabalho? E isso começa desde cedo. Desde os 11, 12, 13 anos, tem meninos que ganham milhões de milhares de reais e assim por diante. É um dinheiro muito fácil, realmente, mas é uma jornada muito difícil para você conseguir chegar até lá. E é complicado todas essas questões,
para você, como é que você vai vivenciar isso? Talvez você que está nos assistindo, seu filho já falou, pai, eu quero ser pro player. E talvez você nem saiba o que significa isso. Eu já chegou uma época que eu não sabia o que era isso. Pai, eu quero ser um youtuber. A gente nunca ensinou os nossos filhos a serem isso. A gente não quer muitas vezes isso, né? Mas como é importante a família estar presente com os filhos. Existem alguns gamers que eles são cristãos e a gente vê muito a família em volta do filho, ajudando ele a crescer no seu canal e aquilo que ele tem feito. E é muito importante a família estar envolvida nisso. E como você falou, é um grande problema, né? O sexo e o dinheiro. E muitas vezes a gente tem muita dificuldade com isso, porque existem, no meio dos jogos, existem muitos pedófilos, existe muita gente querendo aproveitar, tirar o dinheiro das pessoas, né? Só usar a plataforma para conseguir recursos. Então é sempre bom estar atento ao que os filhos estão jogando, ao que os filhos estão fazendo e tentar viver isso com eles. Eu tenho vivenciado isso com o Daniel, tanto eu e a Elisa, a gente tem feito lives junto com ele. Na quarta-feira a Elisa faz uma live de Brawl Stars, que é um joguinho pelo celular. Então eles jogam junto, a Elisa se transformou na Mama Gamer e ela tem jogado junto com o Daniel. E a grande ideia na quarta-feira é ter o jogo, na quinta-feira eu jogo Fortnite com o Daniel, então a gente entra no jogo, tem um pessoal ali que entra para jogar junto com a gente, mas a grande ideia da live é a gente sempre tem uma palavra-chave. A palavra-chave dessa semana em específico, que a gente vai ter a live hoje à noite, é honra. E o versículo é honra teu pai e a tua mãe. E como que a gente pode fazer isso dentro do jogo? Como isso é importante dentro do jogo? Muitas vezes a gente traz histórias, muitos jogos têm histórias de personagens. Então essa história é, poxa, esse personagem não honrou, não agiu com honra no jogo e isso aconteceu. Então nos dá muita oportunidade de falar da palavra de Deus dentro dos jogos. Vamos falar agora, para fechar esse programa, o que você oferece, outros oferecem, de forma sistemática, de recurso, que um pai que está assistindo isso pode acessar, divulgar para o filho, assistir junto com o filho. Você já falou de mas fale de tudo agora e nós vamos colocar na descrição. Bom, a gente tem juntado um grupo de pessoas que tem feito lives de jogos, assim como essas que eu falei agora, mas também campeonatos de jogos específicos, como o Free Fire, o LoL e outros jogos aí. E a gente tem juntado todo mundo num canal chamado Ubabalo eCup. Ubabalo. Ubabalo. É uma palavra num dialeto africano. Sim. E essa palavra, ela significa a graça de Deus. E é exatamente com a graça de Deus que nós queremos alcançar esse mundo dos esportes. Esse mundo é tão grande dos esportes que você pensa, até algum tempo atrás, o maior evento esportivo era a NFL. Super Bowl. 2019, se eu não me engano, o público que assistiu a final do LoL, que é o League of Legends, era maior do que o público da Super Bowl presencial, num estádio, todo mundo para assistir a final desse jogo que é eletrizante, todo mundo gosta, né? Então, assim, é um mundo completamente novo que a gente tem vivido e é importante a gente buscar saber mais sobre isso. Eu me incluo nisso, eu sempre quero buscar saber mais para estar conhecendo e sabendo o que meu filho tem feito e jogado. Então, esse site é? Ubabalo eCup. Se você colocar, o site é Ubabalo Cup, e se você colocar no YouTube Ubabalo eCup, você vai achar o nosso canal. Durante a semana a gente tem várias lives, pessoas jogando vários jogos. No final de semana a gente tem esse campeonato de Free Fire, que então os meninos entram para jogar, mas precisam fazer um devocional, que a gente chama de missão, para poder participar. E sempre lá a gente tem alguma informação ou algum curso, alguma coisa para entender mais sobre esse universo novo para as crianças, que para a gente é tudo muito diferente, mas as crianças que nasceram, seus netos já nasceram com isso daqui na mão, essa tecnologia, e a gente tem que entendê-los para conseguir ajudá-los. Fantástico. Nós como pais
Precisamos fazer um esforço para entrar nesse mundo, mas aproveitar onde há adversidade, há também oportunidade. Procure nos recursos que vem na descrição, talvez um dos programas mais importantes que nós já gravamos para o mundo de hoje. Muito obrigado pela presença, Ju, também, e todos vocês. Até a próxima vez no nosso canal Palavra e Família.